Quais são os 12 erros que o pessoal comete na hora de investir e esses erros também são cometidos na hora de fazer day trade? Tem muitos erros aqui que você ainda não conhece, então fica comigo nesse vídeo. Olá, seja bem-vindo ao canal, eu sou o Peterson Siqueira. Vamos falar aqui dos erros que você não deve cometer para não ter prejuízo na Bolsa de Valores. Quais são os erros que você não pode cometer quando faz day trade? Tá certo? Vamos falar aqui de 12 erros e tá muito interessante, então vamos começar pelo erro número 1, não diversificar. Quando você vai investir, você precisa diversificar. Todos os erros que eu vou apontar aqui, eu vou falar aqui o que são aplicáveis a day trade e ao que é aplicado para todo investidor de curto, médio e longo prazo. Então, não diversificar é um erro, tá? E pode ser cometido por qualquer investidor, porque a gente sabe que precisa diversificar. Você não pode fazer uma aposta única num único ativo, numa única operação. Tem que ter diversificação. Então, esse é o erro básico número 1. E esse vídeo aqui ele tem o apoio da Levante, que para colaborar com você, ela está apontando aqui os erros que você não pode cometer na hora de fazer day trade, porque você vai se arrepender, tá certo? Vou deixar o link, tá aqui embaixo, depois que assistir este vídeo, clica lá e baixa gratuito o relatório preparado pela Levante, que é a parceira do canal. Continuando nos erros aqui, erro número 2, assustar e vender as ações. Tanto é para investidor de longo prazo, quanto para day trade também. Quando você se assusta com a operação, você vende. Você acaba tomando prejuízo. Se o day trade vai operar e ele lá não tem um controle, ele se assusta de momento lá, não está seguindo uma estratégia, ele pode se arrepender porque vai cometer um erro. E esse daqui também para investidor normal, que compra uma ação por R$30. Aí ele vai ver lá, acontece alguma notícia, a ação cai para R$20. Cara se assusta, vai vender e vai tomar prejuízo. Tá certo? Então, tenha controle de risco, tenha segurança, tenha calma e tranquilidade. Erro número 3, investir sem considerar o seu perfil. Cada investidor tem um perfil. Vamos falar de 3 aqui. O perfil conservador, perfil moderado e o perfil agressivo. Geralmente, quem faz day trade é mais agressivo, porque ele sabe que ele pode ganhar muito na operação. Já quem não tem perfil para ser agressivo, que é conservador, que não aceita perdas, também não vai ter grandes lucros. Então ele vai ficar ali num rendimento ali com mais segurança, vai ficar ali com baixo risco. É lógico que o retorno será bem menor. Então você precisa conhecer o seu perfil antes de investir. Não adianta você querer investir numa coisa que não é do seu perfil, tá? Se você é muito conservador, não vai querer produtos agressivos. Tá certo? Número 4, vamos lá. Não prestar atenção no custo da operação. Aqui vale tanto para traders quanto para os outros investidores, principalmente os iniciantes. Quando você vai investir, há um custo para isso. Por mais que a corretora seja taxa zero, você precisa então saber que vai ter custos ali ligados à bolsa de valores, à operação de compra ou de venda. Então sempre há custos, emolumentos. Então toda operação, por mais que pareça ser gratuita, sempre tem um custo envolvido. E aqui eu incluo até o custo dos impostos. Tá certo? Quando você vai ficar comprando e vendendo, você vai pagar os impostos dessa operação, que pode ser de 15% a 20%, a depender da operação que você está fazendo. Se você compra e vende no mesmo dia, isso é trade, day trade, você paga 20%. Se você compra numa semana e vende depois numa outra semana, isso daí é swing trade, aí é 15% na operação, e isso daí é imposto que você tem que pagar na operação. Então, você precisa considerar os custos. Vamos lá. Número 5, estar com dívidas e investir sem priorizar as suas dívidas, sem priorizar pagar as dívidas. É errado investir com dívidas? Não, eu até aconselho você começar a investir mesmo com dívidas. Mas a sua prioridade vai ser pagar as dívidas. Você pode investir para aprender, para perder o medo, para ver como é que funciona, para conhecer o seu perfil.
Mas o ideal é não ter dívidas, né? O ideal é não ter dívidas, mas comece mesmo com dívidas e depois que você começar, vai pegando o gosto dos investimentos, aí a sua prioridade vai ser quitar as suas dívidas para aumentar os seus aportes e aumentar os seus ganhos. Tá certo? Mais um erro aqui, número 6, investir em negócios duvidosos. Aqui eu apresento aqueles cassinos online, aquelas operações lá que você acha uma plataforma nova com um nome bonito que promete você ganhar, tá certo? Então não existe almoço grátis na Bolsa de Valores, né? A gente tem que controlar tudo. Então se você investe em negócios duvidosos, é muito arriscado. A Bolsa de Valor é um negócio duvidoso? Não. A Bolsa de Valores no Brasil existe desde 1960, 1970. Nos Estados Unidos, muito mais velho. Então, a Bolsa de Valores é onde as empresas colocam as ações que elas abriram o capital. Então, não é negócio duvidoso. O que é negócio duvidoso são os cassinos online. Mas, por não ser duvidoso, não quer dizer que não tenha risco. Tem os riscos, tanto é que a gente está falando dos erros aqui que os investidores cometem, né? Então, na Bolsa de Valores, escolha sempre as melhores ações. Se você vai operar aqui no Day Trade, estuda primeiro, né? Aprenda o negócio. E assim você vai ter muito mais chance de sucesso. Mais uma aqui, 7. Apostar tudo e sofrer o risco da ruína. Então, você não deve fazer uma única aposta num único negócio. Por isso que é importante a gente fazer o link com a diversificação, porque você pode perder? Pode, mas você não pode chegar à ruína. Tá? O risco da ruína vai acabar com você. Se você tem 100 mil reais e aposta todos os seus 100 mil reais numa única ação, num único negócio, num único trade, aí é arriscado demais, né? Então esse é um erro que o pessoal comete. E no Bitcoin eu já vi gente apostar dinheiro num apartamento e perder, tá? Então sempre tem os riscos e tem que ser riscos calculados. Número 8, investir o dinheiro que vai precisar no curto prazo. Então se você tem uma dívida para pagar daqui um mês, 2 meses, não vá pegar o dinheiro dessa dívida e apostar tudo, tá? Faça o seu controle de risco. Então, não faça planejamento com dinheiro pensando que vai ganhar, porque há sempre um risco envolvido, principalmente quando se fala de ações, fundos imobiliários, Bitcoin, todos os investimentos, trading, tá? Tem que sempre pensar que pode dar algo errado. Então, não caia na ruína. Número 9, ter otimismo exagerado, né? Não dá para ser otimista exagerado. Você tem que ser otimista sim, trabalhar, estudar. Então, pensa o seguinte, se a coisa é boa demais, se está muito bom, fica pensando, puxa, será que não tem alguma coisa ali por trás que eu não estou vendo? Tá? Então, tem otimismo sim, mas não um otimismo exagerado. Número 10, a pessoa quer investir e ficar milionário em um mês. Isso daí é impossível, né? Se você é investidor de longo prazo, no mínimo aí 5, 10 anos para você colher os frutos e colher o resultado. Se você quiser operar em day trade, não vai ficar milionário numa operação. Você vai ter que estudar, vai ter que entender, fazer várias operações. Tá certo? Então não dá para ficar milionário da noite para o dia, a não ser que você ganhe na Mega Sena, né? Mas investimento é sempre um conjunto de fatores que são envolvidos. Aprendizado, sabedoria, estudo, tempo de mercado para entender como é que funciona, saber analisar os ativos, isso daí é muito importante. Vamos lá, erro número 11, não ter reserva de liquidez, nem reserva de emergência. Reserva de liquidez, reserva de emergência é sempre ter um dinheiro ali para algo inesperado que pode acontecer. Uma operação que não deu certo, um carro que quebra o motor, você precisa do dinheiro, alguém que fica doente, uma viagem inesperada. Então você tem que ter essa reserva de dinheiro para esses momentos. Não dá para pegar todo o seu dinheiro e alocar em uma ação, alocar num fundo, alocar em um lugar que você não consiga resgatar. Por exemplo, tem CDB, LCI, que pagam, por exemplo, 120%, 200% da Selic, do CDB, paga 200% do CDI. Só que você tem que deixar esse dinheiro travado por um ano, por exemplo, 360 meses. Cara, você vai deixar seu dinheiro travado um ano e se surgir uma necessidade,
Você não pode resgatar esse dinheiro, então você tem que ter uma reserva de liquidez para uso imediato, tá? Então esse é um erro aí que você não deve cometer, porque imprevistos acontecem. Erro número 12, investir sem estudar antes. Então você precisa estudar aonde você vai aplicar. Você vai fazer day trade? Então estuda como é que funciona os trade, porque é uma profissão, vai exigir tempo, vai exigir ali um mínimo de esforço, porque não existe almoço grátis. Então tem que estudar, tem que aprender. E se você já está assistindo esse vídeo, parabéns, você já está começando a estudar. Mas se você quiser estudar e contar com o apoio de especialistas, a Levante, então, ela é parceira do canal e para esse vídeo ela disponibilizou um relatório totalmente gratuito. O link está aqui embaixo, então são os erros que os traders não devem cometer. Baixa o relatório, deixa um joinha e eu te vejo no próximo vídeo.